E aí, galera da Renda Fixa, aqui é Jefferson Figueiredo, site Renda Fixa Prática, gravando o vídeo da semana com a planilha de curvas, planilha que visa capturar as expectativas da atuação do cupom, para assim a gente possa tomar uma decisão consciente e calculada por um dos caminhos da renda fixa, CDI, Selic, pré ou IPCA+. Hoje a gente vai fazer uma análise completa de uma oferta com os três indexadores possíveis de se vincular a um ativo de renda fixa. Então, a gente escolheu aqui um CDB de 2 anos, vai fazer análise de expectativa do CDI por período, para comparar com o pré, para posteriormente, definido a nossa escolha pelos juros nominais, comparar com o juro real e fazer uma escolha aí por um dos três caminhos. A gente tem duas opções de juros nominais, é o percentual do CDI, que é um pós que a gente só sabe no final, dependendo da trajetória de atuação do cupom sobre a Selic, é quanto que esse CDI vai rodar até o vencimento. O pré está dado, vencimento lá na frente, a taxa definida, e o IPCA mais te paga uma inflação mais um pouquinho de juros. Tá? Então, a gente vai voltar aqui com essa análise semanal e hoje a gente vai fazer a análise desse CDB. Vamos lá para a tela? Então, galera, é um CDB do Banco BMG, capturei essa oferta, a do AP Renda Fixa. Então, para o mesmo vencimento, então, o parâmetro de risco de crédito é o mesmo, já está definido que vai ser esse banco. O prazo também tem que ser o mesmo, que a gente vai fazer a análise da trajetória do CDI para poder comparar o pré com o pós-CDI. E é isso. Então, tem os três indexadores. 11,45 pré está dado, 113% CDI para 2 anos, e IPCA mais 6,3. Então, vencimento 2 anos. A primeira escolha por um dos juros nominais aí, ela depende do conhecimento do futuro do DI. Então, deixo sempre aqui a lembrança do artigo, porque a gente vai usar os negócios do DI para capturar as expectativas e, assim, conseguir fazer uma escolha consciente e calculada. Se vai ser a melhor escolha, a gente só sabe lá na frente, ou ao longo do tempo. Mas hoje, a gente vai ter que comparar o que o mercado está nos colocando, nos dando de trajetória, com o nosso cenário pessoal ou com qualquer outro cenário. Em algum banco ou Fox, enfim. Isso não me é. Eu só uso como insumo. Eu não dou sugestão de investimento. Quem já me acompanha aqui sabe disso. Feito a escolha por um dos nominais, 11,45 ou 113 de alguma coisa que a gente vai ter que definir, que o CDI é pós, é futuro, a gente vai depois comparar com esse IPCA mais 6,30. Aí a gente vai ter que ter um parâmetro de inflação para nominalizar isso, né? Transformar esse juros real, né, que paga IPCA mais alguma coisa, em juros nominais. Vou ter que estimar a inflação, posso usar o parâmetro de inflação implícita, a gente vai passear aqui, mais o prézinho que está dado aqui, que é 6,30. Beleza? Então, estou fazendo essa análise para 27/2, mercado de 27/2. Já atualizei a planilha inteira, então eu peço que vocês assistam lá o vídeo, quem está chegando aqui agora, né? Com as instruções do uso da planilha. A planilha eu coloquei bem mais abas aqui, estou devendo aí um vídeo para essa versão mais nova, mas com o que eu faço aqui, tudo que vocês precisam, né, saber, basicamente, está lá nesse vídeo. Beleza? Eu, dessa vez, atualizei todas as abas, né? Baixei o estatístico aqui do DI para pegar as taxas de ajuste, né? Pegar os preços para calcular a taxa. Peguei a curva lá de Selic da LFT, que vai me dar um parâmetro de spread, né? CDI mais alguma coisa, que é bem distante do que é um crédito privado. Por exemplo, que para 2 anos, uma LFT paga em torno de 0,3 acima do DI, que dá 132, bem baixinho. Então, no mínimo, um título privado tem que rodar acima de 132, de 2 anos, né, de prazo de 2 anos. Baixei a curva de título público, tem um artigo lá de curva de juros, que é importante, mas basicamente ela relaciona taxa com prazo, então eu tenho um parâmetro que para 2 anos
de, de uma taxa pré, de uma taxa IPCA+, e tem um parâmetro de inflação implícita. Quem não sabe o que é inflação implícita, tem um artigo lá no site, mas basicamente é a expectativa futura em termos anuais para a inflação desse título. Então, o mercado espera para esse título vencendo ali em janeiro, vou colocar aqui mais ou menos o prazo, o mesmo prazo, né, a gente está vencendo esse CDB, 28/2 de 26, o mercado está esperando uma inflação implícita em torno de 4. Então, são 2 anos, vai dar 8% de inflação acumulada. Mas em termos anuais, 4%. Um ativo IPCA mais público para esse vencimento paga em torno de 5,62 e um pré-fixado 9,85. Tá? Olhando a nossa oferta aqui, todos eles, 11,45, 113 e 11,63, 6,13, estão acima da curva de título público, que é o certo. Né? Como é um risco privado, tem que pagar algo além do título público. Então está tudo acima, aqui está 11,45, 6,30, então está bem assim. Fui lá no sistema de expectativa, que é o relatório Focus, que é uma ferramenta que eu também tenho um artigo escrito lá, que o Bacen captura as expectativas de mercado, tanto os dois parâmetros importantes para a gente, que é a trajetória da Selic e a inflação. Então tem a trajetória da Selic aqui, a mediana do relatório Focus, está colocando essa estrutura de corte. 4 cortes de 50 e uma de 25. Tá? Para as próximas reuniões, que é a base aqui para a nossa análise mais importante. E também o de sistema de expectativa, eu pego o termo aqui de inflação ao ano, na média aqui 23, 24, bem baixinho, 3,50, 3,80, abaixo de 4. Dali para frente, acho que por preguiça dos economistas, eles mandam o centro da meta, porque projetar a inflação nesse país é bem complicado. As surpresas inflacionárias são constantes. E, em geral, a experiência traz isso, surpresas negativas, inflações mais altas, que é bom para os ativos IPCA+. Beleza, as datas estão aqui, então o que a gente faz, e o que eu já fiz, foi capturar as expectativas para essa semana. De uma semana para outra, o mercado basicamente ele subiu, inclinou. Curtinho aqui ficou de lado até 26, que é onde estão as próximas reuniões. E lá para frente, a partir de 27, de 26, de 27, a curva subiu, inclinou. Né? Os mais longos subiram até um pouco mais. Então, como a semana passada estava projetando mesmo 175 aqui no curto, de corte, mas estava projetando 100 de corte, e agora está projetando um pouco. Aliás, aqui é o contrário. O mercado vinha projetando 125 e agora está projetando um pouco menos. Um ajuste fino porque as altas aqui foram em torno de 10 pontos. Se a gente olhar aqui em relação uma semana em relação à outra, a gente tem um ajuste fino mais no final. Basicamente, nesse trecho aqui, mais para o final depois de 26, né? Até 26 ficou igual. Então eu vou trazer essa parte comparativa aqui para a gente ver se aumentou o prêmio ou diminuiu. No caso aqui, como a curva subiu, né? Houve uma alta lá, reduziram-se os cortes, né? Marginalmente aqui no caso. Vamos voltar para a planilha? Então, o que o mercado está colocando aí? Eu procurei zerar aqui a diferença. O mercado negociou com a trajetória média do CDI. O CDI médio até janeiro 25, 9,94. Para ele chegar ali perto de 9,98, 9,94, a diferença de 4 pontos, ele tem que cortar 50, 50, 25, 25, 25. Tá? Então ele vai andar um tempo a 11,65, depois um tempo a 11,15, depois um tempo a 9,90, um tempo a 9,65, finalizar a 9,40. Então dão de cortes aí em torno de 175 pontos. Se eu tirar esse último corte aqui, por exemplo,
a minha projeção fica de 10,03, um pouco acima dos 9,98. Também posso considerar com esse 25 ou 100. Os cortes mais no final da curva não tem tanto impacto nessa chegada. Mas se eu olhar 26 aqui, a diferença já fica muito grande. Entendeu? Então eu tenho que ter, eu vou considerar esse corte de mais 3 de 25 aqui nessa data de 27. Eu olhei lá para o vencimento do ativo, que é aqui em fevereiro. Então aqui está a diferença 9,86 e 9,85. Então ele corta, depois sobe um pouquinho lá em 25, no meio de 25 e no final de 25. Eu sempre procuro colocar a linha de projeção com a linha de mercado sobreposta, bem próxima. Que aí eu estou tendo o DI médio calculado com a estrutura de trajetória, porque o que muda o DI ao longo do tempo é essa trajetória, essa linha verde, para que se iguale, né? Então o mercado considerou, pode ter considerado, como uma configuração de atuação do cupom, essa trajetória. Aí, essa é de mercado. O que vai definir se o pré está melhor ou o pós é, basicamente, a sua, se isso é muito ou pouco. Porque, por exemplo, esse CDI de mercado está colocando o DI lá 9,85. 9,85 é o CDI de mercado. Vamos nessa simulação aqui. Que eu vou. A minha oferta foi 113, CDI de mercado 9,85. Vencendo em 28/2. Certo? Isso dá uma taxa, em termos de taxa, 11,13. Tá? Os 113%, que é o da oferta, né? Do CDI de mercado. Tá? O pré está 11,45, está um pouco acima, né, do CDI de mercado. Então, aqui, se eu considerar o DI de mercado, o pré, se eu considerar que essa trajetória é uma trajetória razoável para mim, eu acho que pode vir, se eu considerar que venha mais cortes que isso, por exemplo, se eu tiver mais para o lado do Focus, está colocando 225, 4 de 50 e uma de 25. Se eu colocar essa estrutura de corte, essa projeção aqui lá para fevereiro, já entre janeiro e fevereiro, vai ser menos que os 9,86. Quer ver? Se eu colocar no cenário Focus, que tem mais 100 pontos de corte, né? A projeção do CDI seria 9,45. Então, meu cenário, se eu considerar o cenário Focus como razoável, né, o mercado vai convergir para o Focus, seria 9,45, tudo em termos anuais. Então, o CDI, o ganho com o CDI do período em cima de 113 seria 10,68. Então, se você considera uma estrutura de corte mais profundo que o que o mercado está colocando, o pré vai ser privilegiado. Se você acha que não vem essa quantidade de corte, tá? Vai cortar só duas e mais uma de 25 e vai parar. A projeção do CDI coloca ele a 10,24. Então, na simulação aqui, 113 de 10,24. Esse CDI eu só sei no futuro. Então, eu tenho que ir simulando ali para projetar. Aí daria um ganho de 11,57, que é bem próximo daquele 11,45. Então, nos três cenários aqui, aquele 11,45 em termos, estou desconsiderando o risco de crédito, que é o mesmo, CDB e o prazo, o pré parece ser razoável, porque ficou um pouquinho abaixo, esse pré, e o pré é definido, está dado. Então, se não cair tanto, né,
Se cair, o que o mercado está colocando dá 11,13. Se cair um pouco mais, 10,68. Distancio do 11,45. E se cair menos, só duas de 125, ainda assim chega próximo dos 11,45. Então, nessa simulação aqui, eu vou considerar o CDI de mercado, que deu 11,15, né? Que deu 9,45, CDI média até lá, 9,85, 113 de 9,85, 11,13. 9,85 vai dar, em termos anuais, um ganho de 11,13. Como 11,45 é mais, vou ficar com pré. 11,45. Então, escolhido o pré pelos juros nominais, por conta daquelas estruturas de corte, que se você considera mais fortes que o mercado, aí você vai privilegiar ainda mais o pré. Agora, se você acha que não vai cortar tanto, aquele pré ali, ele vai ficando pior, né? Então, como ele é garantido, você está pré-fixado em 11,45, para esses cenários aqui, foi a escolha. Escolha de simulação, tá, galera? Deixar bem claro, o objetivo aqui não é fazer indicação de investimento, é educacional. Você vai pegar o seu cenário e comparar com o que o mercado está colocando. Agora vamos ver quanto que dá 6,30 de uma inflação. Então, vou voltar aqui. Aqui eu nominalizo isso. Eu pego o ativo IPCA, um cenário de inflação e chego a quanto que dá isso em termos nominais. Então vou copiar daqui as duas variáveis que é o vencimento é o ativo pré, IPCA mais, com inflação dada. Então, o vencimento é esse, a taxa está dada. Vou pôr isso aqui para baixo para fazer algumas simulações. Qual o cenário de inflação? Eu posso pegar a inflação implícita para dar uma olhada. Eu vou comparar aqui a tirada do mercado. O mercado está considerando para esse prazo, em termos anuais, 4. Né? 4 de inflação. Se eu considerar esse 4 de inflação, dá uns juros nominais, eu vou estar juntando essas duas coisas aqui, que é 26. Vai dar em termos anuais 10,55. Esses 11,45, se eu pegar aqui o pré de 11,45 para esse prazo, 28 de 2 de 2026, se eu fizer a conta inversa, eu tenho aqui 11,45, já a inflação de mercado de 4, eu tenho que o ganho real seria 7,16. Ele está me oferecendo 6,30. Está me oferecendo 6,30. Tive um probleminha com a gravação, tive que interromper meu vídeo, não consegui voltar, então não vou estar mais com vocês aí no cantinho. Mas está terminando aqui. Então, pato com 6,30. Então vamos fazer um atingimento aqui para ver quanto que a inflação teria que rodar para a gente ter o mesmo valor de juros nominais, né? Os 11,45 que eu tenho lá no pré que foi escolhido para os juros nominais. Vou botar um atingimento, eu quero ele 11,45, variando a célula do meu cenário de inflação.
inflação teria que rodar aqui em 4,84 para junto com 6,30 dá os 11,45. Então, se eu descontar aqui de 11,45, 4,84, eu tenho um ganho real equivalente a 6,30, que é o que o papel IPCA+ está me dando. Então, se você tem um cenário de inflação em termos anuais acima de 4,84, esse papel vai começar a rodar bem mais do que o. Bem mais não, aí depende do que vier de inflação em termos anuais para esses próximos 2 anos. Digamos que viessem 5. Seu ganho nominal vai para 11,62, que é mais do que o 11,45 do pré. Então, conforme se a sua expectativa de inflação para o período é ir além desses 4 que o mercado está colocando, você vai privilegiar o IPCA+. Se não, vai privilegiar o papel de inflação. Então, vou colocar aqui uma inflação, né, vou botar a inflação da relação que empata 4,84, né? Então, inflação rodando a 4,84, vão dar os mesmos 11,45. Essa inflação aqui é um pouco acima da inflação de mercado que a gente viu, que está projetando rodar em torno de 4. Né? Então, olhando os títulos, isso muda constantemente, tá, galera? Isso aqui, olhando hoje, dia 27/2, a inflação implícita, que é retirada dos títulos do governo, né, expectativa futura para a inflação em termos anuais, está rodando em torno de 4 para os próximos 2 anos. Né? Se surpreender para cima, a partir de 4,84, eu já começo a ganhar mais do que o pré. Então, deixo essa escolha com vocês aí, a depender do seu cenário de inflação. Lembrando que o papel IPCA+, ele carrega um segurozinho embutido, né? Pelo fato de você ter uma chance maior de ter um ganho real. Aliás, se um ganho bruto real você vai ter. Se descontar a inflação, imposto e outras despesas, pode ser, provavelmente, né, na maioria das vezes, você vai ter um ganho menor que a inflação. Né, na maioria das vezes não, vai depender de quanto foi o ganho no período. Mas, enfim, em termos brutos, você tem a garantia de superar a inflação no período. Então, esses papéis geralmente são menos voláteis quando comparado ao título público de mesmo prazo de juros em relação ao pré, ele tem uma volatilidade de retorno diário menor. Até por isso, ele acaba balançando mesmo por ter essa segurança a mais aí de superar a inflação. Mas, enfim, essa análise tem que ser sempre está sempre sendo feita, tanto para quem vai adquirir o dinheiro que sobrou, né, ou para quem está decidindo vender. Está com papel na carteira, já passou lá, já está com o benefício tributário dela, máximo, né, que é os 15% lá, já está carregando esse papel há muito tempo. Dali para frente, pode ser que vender e ir para um outro ativo faça mais sentido, né, antecipar essa entrega do ativo, né? Principalmente título público, tesouro direto, que te dá essa liquidez diária. Né? Então dá para fazer as duas contas, tanto para quem está adquirindo quanto para quem está querendo se desfazer, aqueles que têm liquidez nos ativos adquiridos de renda fixa. Beleza? Fica por aqui. Curtam, compartilhem, comentem, coloquem suas dúvidas aí no comentário. Para o canal crescer, a gente depende dessa interação com o público para que o YouTube lá entenda e dê relevância ao nosso canal. Estou voltando com força aí a gravar esses vídeos, porque é um gargalo que existe na renda fixa, esse conteúdo intermediário, barra avançado, né, para subsidiar as pessoas que querem fazer um investimento consciente calculado. Tá? Aqui eu tenho parâmetro que você guarda, lá na frente você confere com o resultado real do ativo que você comprou, e ao longo do tempo você vai aprendendo e pegando as nuances, né, do mercado de renda fixa. Quem assessora investimento, presta consultoria, ou tem uma carteira há muito tempo, né, já é investidor de renda fixa, precisa desse ferramental. E os grandes gestores usam no seu dia a dia. Então, estou levando para vocês a forma como o investidor institucional vê e calcula a renda fixa. Forte abraço a todos.
Saúde e paz.